Qual Bíblia eu devo comprar? Qual é a melhor Bíblia? O que eu preciso para fazer o meu devocional? Sei que essas questões já passaram pela cabeça do novo convertido. Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar tudo isso e também vou compartilhar quais são as minhas Bíblias. Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Esse vai ser um guia bem completinho para quem ainda não começou a estudar a Bíblia, né, e não sabe por onde começar, qual Bíblia comprar, mas também para quem já estuda as Escrituras Sagradas e quer mudar aí um pouco o seu formato de estudo. E esse é um pedido que eu recebo de maneira recorrente lá no Instagram. Muitas vezes pessoas me perguntam: qual Bíblia que eu compro? Qual livro da Bíblia que eu começo a ler? Por onde que eu inicio? E quando eu compartilhei aqui no YouTube um vídeo sobre a Bíblia versão A Mensagem, que eu vou deixar até o link aqui na descrição desse vídeo, vocês me pediram para mostrar as outras Bíblias que eu tenho. Então estou aqui para isso. Bom, gente, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é um pouco do que eu utilizo para estudo, de como que funciona para mim. Eu não sou teóloga, eu sou uma apaixonada por Jesus, que ama ler a Bíblia, ama conhecer mais sobre o nosso Senhor. Então eu preciso deixar claro, né, que isso aqui não é uma regra, mas é uma sugestão que funciona para mim e que eu sei que funciona para muita gente também. E aqui do lado estão as minhas Bíblias e o que eu uso também para o meu estudo diário. Eu não tenho uma infinidade de Bíblias. Se vocês olharem aí no YouTube, vocês vão encontrar vídeos de pessoas que têm um monte de Bíblias, mas eu tenho poucas, mas aquelas que eu realmente utilizo, né? Até porque a gente sabe que nem todas as Bíblias elas têm um valor muito acessível, então essas aqui que eu tenho são as que eu realmente uso. Bom, gente, essa daqui foi a minha primeira Bíblia. Eu ganhei de duas amigas logo no início da minha conversão. E ela é uma Bíblia Almeida Revista Corrigida. Ela é muito legal porque ela tem os hinos da harpa aqui no final também. E ela tem a letra muito grande. Não só isso, no Novo Testamento a gente consegue ver destacado em vermelho nessa Bíblia aqui as falas de Jesus. Então é muito legal porque a gente sabe bem direitinho o momento em que é Jesus falando, o momento que não é Jesus falando. E para um novo convertido eu sei que isso é muito importante. Eu não vou saber dizer para vocês o local para comprar essa Bíblia, porque, enfim, eu ganhei, né? Foi a minha primeira Bíblia. Porém, eu fiquei pouco tempo estudando com essa Bíblia. Por quê? Eu comecei a pesquisar, né, versões de Bíblia na internet logo depois da minha conversão e eu percebi que muita gente falava sobre a versão NVI, que é a Nova Versão Internacional. Inclusive, é essa versão de Bíblia que na minha igreja a gente utiliza nos cultos, né? É uma Bíblia que tem uma tradução muito fiel, então a gente não precisa ter receio ao ler, né? Muito fiel à tradução da linguagem, né, que a Bíblia foi escrita. Então é uma tradução bem fiel, porém ela é muito simples de ser compreendida, é uma linguagem fácil. Então eu já começo aqui falando para vocês que a minha versão favorita e a que eu indico para todo mundo é a versão NVI. Claro, que nem eu falei, né, é questão de gosto, tem outras pessoas que gostam mais de outras versões, mas eu me adaptei muito bem com a versão NVI. Então logo em seguida eu já comprei uma Bíblia NVI. E a Bíblia que eu comprei lá no início e devorei foi essa daqui. Ela tá bem machucadinha, porque eu li essa Bíblia inteira, assim, no meu primeiro ano de conversão. Eu fiquei no meu quarto devorando essa Bíblia e ela é realmente uma linguagem muito fácil. Vocês vão ver que aqui do lado tem alguns post-its e eu vou explicar para vocês como que eu fiz esse meu estudo nessa Bíblia aqui. E hoje eu já uso uma outra NVI também, de uma outra maneira. Isso que é legal, os estudos bíblicos, né? Para mim funciona muito mudar o formato de estudo volta e meia. Então eu fiquei muito tempo fazendo esse formato aqui dos post-its que eu vou explicar para vocês. Mas quando eu vi que já estava ficando maçante ali o estudo, eu mudei o formato e aí eu fui fazer de uma outra maneira. Então não existe uma regra para a gente fazer o devocional. O importante é que a gente encontre um formato que nos atraia, né? É como se a gente fosse estudar para a escola, para a universidade, né? A gente encontrar estratégias que vão fazer com que a gente sinta sede daquele conteúdo, né? Então, por muito tempo foi assim que funcionou para mim. Enquanto eu lia
esta Bíblia aqui. E, gente, essa Bíblia, então, como eu já falei, ela é NVI, Nova Versão Internacional, e eu comprei ela na livraria Família Cristã, que é uma livraria online, que tem uns preços de Bíblias, assim, muito bons. E eu compro muita coisa lá na livraria Família Cristã, compro de outros sites também, mas vocês vão ver que grande parte das minhas Bíblias eu comprei nesse site, porque eu gosto muito do preço também deles. E olhem só que interessante. No início da Bíblia, a gente tem um contexto histórico de cada livro. Então aqui tem curiosidades, em que ano que foi escrito, por quem que foi escrito. Então todos os livros aqui no início têm esse contexto. Caso vocês queiram procurar no site da Livraria Família Cristã, o nome dessa Bíblia, né, lá no site está descrito como Minha Jornada com Deus. Então é uma Bíblia NVI, Minha Jornada com Deus, que daí vocês vão encontrar a Bíblia com essa explicação aqui no início de cada livro. Mas claro, lá no site vocês conseguem ver fotos das páginas internas da Bíblia. Então tomem cuidado, né, caso vocês queiram uma Bíblia com essas páginas aqui, se lá vai aparecer essas informações também nas fotos. Ela é letra normal, tá? Não é letra grande como aquela outra que eu mostrei pra vocês. E eu sempre amei, e eu faço isso até hoje, rabiscar a minha Bíblia. Pra mim funciona muito estudar dessa maneira, rabiscando. Então eu uso lápis de cor, eu compartilho lá no meu Instagram também várias coisinhas de papelaria, né, que eu gosto de comprar e que funcionam pro meu estudo bíblico. Então se tu não me segue lá no Instagram, vai lá dar uma olhadinha. Eu tenho um destaque que tá escrito Bíblias/livros, que lá eu compartilho dicas de livros também, como que eu faço meu devocional, essas coisas de papelaria. Mas eu gosto muito de usar lápis de cor, porque não marca a outra página, né? Se a gente usa marca-texto normal, a Bíblia é muito fininha, a página da Bíblia é muito fininha e acaba marcando. E eu ganhei recentemente de uma amiga minha estes lápis marca-texto, que é desta marca aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar a marca, mas é muito bom também. É tipo um lápis de cor, porém de marca-texto. Então eu também uso isso na minha Bíblia. E esses post-its aqui na lateral, eles estão separados por pautas. Então, quando eu ia conversar com alguém lá no início da minha conversão, né, que as pessoas questionavam muito sobre diversos assuntos, como, por exemplo, pecado, homossexualidade, adultério, livramento, guardar o sábado, a ira de Deus, obediência. Então, o que eu fiz? Toda vez que eu lia lá na Bíblia, determinado assunto, eu colocava um post-it. Então, por exemplo, aqui, ó, deuses e ira de Deus. Eu colocava aqui um post-it e aí eu tinha aqui numerado, ó, deuses e ira de Deus. Tá aqui em Juízes e eu sempre colocava com lápis de cor os versículos em destaque. Então aqui, esses post-its, eu separei eles por pautas. Então essa minha Bíblia, ela tá separada assim. Se algum dia alguém quer conversar comigo sobre, sei lá, divórcio, adoração a imagens, eu posso vir aqui direto, mesmo que eu não utilize essa Bíblia para conversar com a pessoa, mas aí eu sei aonde que está o endereço para eu conversar, né, para eu ter mais embasamento para explicar aquilo para a pessoa. Então aqui, ó, imagens. Isaías 45:20. Falsos profetas. Tá no capítulo 13 de Ezequiel. Então eu fui separando essa Bíblia assim por pautas. Fiquei durante muito tempo fazendo o meu estudo dessa maneira e deu super certo. Mas eu vou dizer pra vocês que comprar Bíblias é um vício. É um vício bom, porque a gente começa a entrar nessas livrarias online, a gente começa a ver várias opções, a gente quer comprar tudo. Então eu, logo depois, né, que eu já tava lendo essa Bíblia aqui, eu fui pesquisando outras Bíblias. Quando eu comprei aquela Bíblia NVI na livraria Família Cristã, eles me mandaram por engano esta outra Bíblia aqui, que também é NVI, porém é uma Bíblia com devocionais e ela é capa mole. Aí eu entrei em contato com eles, né, e disse que eu tinha gostado da Bíblia e que eu gostaria de comprar. Aí eu fiz o Pix pra eles, eu poderia ter devolvido a Bíblia, mas eu gostei tanto que eu resolvi comprar. Então é uma Bíblia que ela é a mesma versão daquela outra, do site da livraria Família Cristã, porém é uma Bíblia com devocional. Então ela é interessante por causa disso.
Olha só, vocês conseguem enxergar aqui nesse espaço? Então, aqui é o devocional deste capítulo. Não são todos os capítulos dessa Bíblia que tem, né, um espaço ali para devocional, mas volta e meia nas páginas a gente encontra um espaço de devocional, um espaço de reflexão, né, onde eles pegam um versículo ali daquele capítulo que foi lido anteriormente e discorrem a respeito daquele assunto. Então é muito legal também por isso. Bíblias com devocionais também são interessantes para quem está começando a sua caminhada com Deus. Eu ganhei de uma amiga minha essa outra Bíblia aqui. Olha só que linda que é essa Bíblia. E esses adesivos aqui na lateral, vocês conseguem enxergar? Que são com os nomes dos livros. Ele fica bem mais fácil pra gente abrir a Bíblia já na página certa. Não veio junto com essa Bíblia. A minha amiga me deu de presente, eu não sei dizer pra vocês aonde que tem essa Bíblia aqui e aonde que tem esses adesivos, porque eu ganhei de presente. Mas são adesivos, vinha uma cartela de adesivos, e aí eu é que fui colocando página por página esses adesivos. Vou dar um exemplo aqui pra vocês de Deuteronômio, olha só. É um adesivo e aí eu colo assim na página. Mas eu creio que se vocês colocarem lá no Google adesivos para a Bíblia, alguma coisa assim, vai aparecer alguma papelaria que venda e aí vocês podem adquirir. E essa Bíblia aqui, ela é a nova tradução na linguagem de hoje. Gente, ela é tão boa quanto a NVI. Muitas pessoas defendem a NVI como sendo mais fiel à sua tradução do que essa daqui. Porém, essa daqui também é muito boa mesmo, tá? Então, eu gosto muito de ler essa versão aqui. Tem várias coisas, principalmente do Antigo Testamento, que elas são um pouco mais fáceis de serem compreendidas do que na NVI. Mas tem essa questão, né, da fidelidade da tradução que muitos teólogos acabam defendendo que a NVI é mais fiel. Eu queria muito uma Bíblia NVI com espaço para anotação. Essa daqui também eu comprei no site da Livraria Família Cristã. Acho que a Livraria Família Cristã tinha que me patrocinar, de tanto que eu já gastei na livraria deles, mas é que realmente eles são muito bons, né? Mas eu queria uma Bíblia assim, bem grande para estudo. Por quê? Porque essa Bíblia aqui, ela tem espaço pra gente escrever. O que é maravilhoso para pessoas como eu, né, que gostam de rabiscar a Bíblia. Olha só, ela vem com espaços aqui na lateral, onde a gente pode ir escrevendo e rabiscando, e isso é muito interessante. E ela é em espiral também, eu acho que facilita isso na hora da gente escrever. Então ela é igual aquelas outras que eu mostrei pra vocês, né, aquelas primeiras, porém o diferencial é que tem o espaço para anotação. E a minha mais recente Bíblia, que eu tô usando muito, é essa Bíblia aqui. Bíblia versão A Mensagem. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre essa Bíblia. É muito importante que tu vá lá assistir depois, porque é uma Bíblia muito interessante, porém a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho essa Bíblia interessante, talvez para quem é novo convertido, que nunca teve acesso à Bíblia Sagrada, ou para quem já leu a Bíblia inteira, né? Então, digamos que tu já leu uma NVI inteira, tu já é um cristão mais maduro, assim, na fé, mas tu quer ler essa outra versão para daqui a pouco o Espírito Santo falar ao teu coração de outras maneiras, determinadas passagens. Porque essa Bíblia aqui, ela tem uma linguagem, às vezes eu até dou risada quando eu leio, porque tem alguns termos que a gente usa no nosso dia a dia que são extremamente informais. E aí nessa tradução, eles estão incluídos esses termos. E a gente tem que ter cuidado porque às vezes pode fugir um pouquinho do contexto original, entende? De determinadas passagens. Mas é uma Bíblia muito legal. Ultimamente eu tô fazendo meu devocional com essa Bíblia aqui. Eu leio também a NVI, obviamente, já li muito a NVI, mas eu tô gostando muito de estudar, né, com essa Bíblia, porque ela me traz uma outra roupagem daquilo que eu já li em outras versões. Essa Bíblia, ela tem a capa em couro. Eu comprei também na Livraria Família Cristã e foi a minha Bíblia mais cara. Foi, se não me engano, R$100 e poucos, sabe? É uma Bíblia que é difícil de encontrar. Essa Bíblia versão A Mensagem não é fácil.
Eu encontrei na Livraria Família Cristã e essa semana, inclusive, uma seguidora me falou que já estava sem estoque no site deles, então é bem chatinho de encontrar, mas vale muito a pena. Sem contar que ela é linda, né? Olha só aqui na lateral como é que ela é. Ela é prateada, né? Eu acho ela linda. Mas ela é muito legal por conta da versão, né? Da tradução. E uma curiosidade desta Bíblia, que lá no outro vídeo que vocês vão assistir depois, onde eu só falo dessa versão, eu me aprofundo um pouco mais. No início de cada livro tem contextos também, olha só. Aqui tá falando sobre o contexto desses livros. Aí, de vez em quando, tem uma observação da pessoa que fez a tradução. De vez em quando tem uma observação dele. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tem uma observação, né, do tradutor a respeito daquilo que foi lido anteriormente. No final tem leituras contemplativas, que eles indicam que a gente leia depois. Então é uma Bíblia assim, ó, bem completinha também, e eu gosto bastante. Agora falando de outras coisas que a gente pode usar no nosso devocional. Eu tenho esses livrinhos aqui, que eu também comprei na Livraria Família Cristã, que na verdade eu tenho eles, eu tenho algumas, eu tenho 2 ali na minha prateleira por enquanto, porque quando eu tenho oportunidade eu dou de presente pra alguém, sabe? Se eu vejo que alguém me dá abertura pra falar de Jesus, eu tenho na bolsa esses livrinhos e eu vou lá e presenteio a pessoa, porque é um produto barato e eu sei que pra quem nunca leu a Bíblia pode ser muito, né? Então, por exemplo, este daqui. São 3 minutos de sabedoria para mulheres. Então, cada página vem lá com um versículo e com uma oração e a pessoa pode ir lá abrir aleatoriamente e ler aquilo no seu dia, né? Então, são livrinhos interessantes pra gente deixar na nossa bolsa, pra gente deixar na sala de casa, né? E aí, passou por ali, abre e lê aquilo ali, aquela mensagem, pra gente estar sempre se alimentando, porque isso que é o grande segredo, né? A gente tá sempre se alimentando. A palavra diz, orai sem cessar. Então, a gente pode criar essas estratégias para facilitar a nossa comunhão com o Senhor. Existem vários livros de devocionais também. Tem um que ele não está aqui comigo agora, mas se chama Uma Vida com Propósito. Eu vou deixar uma foto dele aqui para vocês. Muito legal também esse livro. É um livro de devocional que vocês podem comprar, podem utilizar, que eu super indico. Mas no momento eu estou usando esses 2, que é o Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola, e esse outro aqui, que é o Forte, que é um devocional para mulheres. Então, todos os dias eu leio o devocional do dia desse e leio o devocional do dia desse. E aí, obviamente, depois eu vou para a Bíblia. Como é que eu faço o meu devocional? Eu gosto de fazer o meu devocional pela manhã. Não é uma regra que tu faça o teu devocional pela manhã. Mas para mim funciona muito, porque eu já começo o meu dia com o Senhor. Eu já começo o meu dia me alimentando daquilo. Durante o decorrer do dia, se acontece algum problema, eu me recordo do que eu li no meu devocional. Então, pra mim, funciona muito. Eu indico que vocês acordem antes, né? Se daqui a pouco tu acorda cedo, já é muito corrido de manhã, acorda antes, coloca o teu despertador para que tu possa ter esse momento de manhã. Faz toda a diferença pra mim fazer o devocional pela manhã. Então, como eu falei pra vocês, eu leio aqueles 2 devocionais, né? O Devocional com Deus Pai e o Forte. E eu sempre preparo o ambiente. Eu faço meu devocional aqui nesse espaço. Eu coloco uma música do Spotify mesmo. Eu coloco lá instrumental gospel. E escuto aquele instrumental. Eu não coloco música com letra, porque acaba me distraindo. Mas eu coloco aquela musiquinha de fundo. E aí eu começo fazendo minha oração, entregando meu dia ao Senhor, contando pro Senhor o que eu vou ter no meu dia, pedindo pra Ele estar comigo. Vou conversando com Ele. E durante o meu dia, obviamente, eu sempre vou conversando com Deus. E isso também faz parte do orar sem cessar, que é uma instrução do Senhor para nós, né? Durante o dia, a gente está sempre conversando com o Pai. Mas de manhã eu faço essa oração intencional. Quando eu finalizo essa oração, eu vou ler os meus devocionais. Depois que eu leio os meus devocionais, eu vou para a Bíblia. Como eu falei para vocês, no momento eu tô utilizando a Bíblia versão A Mensagem, né? Mas de vez em quando eu vou para a NVI também. Daí eu faço meu devocional variando ali de 2 maneiras. Eu já falei para vocês sobre esse plano de leitura da Bíblia.
da Franciele, que eu recebi, que é de uma seguidora. Vou deixar o arroba dela aqui novamente para vocês. E é um plano de leitura muito legal, porque ela vai dizendo o que é que tu tem que ler no dia. Então, por exemplo, no dia 1 eu tinha que ler Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 39, Gênesis 1 e 2 e Salmo 1. E aí a gente vai dando check, né? Então, eu ia fazendo dessa maneira, rabiscando minha Bíblia, sublinhando aquilo que mais me chamava a atenção, mas às vezes eu sigo esse plano de leitura aqui. E quando eu não sigo esse plano de leitura, eu faço meu devocional de uma outra maneira. Como eu já falei pra vocês, eu gosto muito de rabiscar, né? E eu gosto muito de papelaria, essas coisas. Então eu tenho esse caderno onde eu vou estudando os livros por inteiro, né? Então, por exemplo, aqui no livro de Tiago, eu fiz todo o livro de Tiago, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, rabiscando dessa maneira. Pra mim, eu fixo muito o conteúdo quando eu vou rabiscando, né? Então, como é que eu fazia? Aqui no início, eu colocava algumas curiosidades, observações. Então, quando que foi escrito, quem que era Tiago. Aqui eu colocava a reflexão que o Espírito Santo ministrava ao meu coração sobre esses versículos 2 e 4 e assim por diante. Então eu vou escrevendo assim, dessa maneira, na minha Bíblia NVI com espaço para anotação. Eu não tenho como fazer essas colagens, né? Então eu pego um livro à parte e vou fazendo, um caderno à parte e vou fazendo isso. Então aqui foi de Tiago, aí já foi de Tito, né? E assim por diante eu vou fazendo. Pra mim funciona super estudar dessa maneira. Então eu vou variando assim, ou quando eu não tenho muito tempo, porque isso aqui demanda tempo, né? A gente ficar desenhando e tudo mais, eu faço o meu plano de leitura ali da Bíblia, que é muito bom também. Mas se eu puder resumir, né? Se tu é um novo convertido, tu não sabe o que comprar, né? Tu entendeu aqui todas as Bíblias que eu mostrei, mas e tá, qual que eu compro? Eu indico que vocês comprem uma NVI e, se puderem, uma Bíblia versão A Mensagem. Porque aí vocês podem ler um capítulo na NVI e comparar com a versão A Mensagem. Daqui a pouco alguma coisa da NVI vocês não entenderam, mas aí quando vocês lerem na versão A Mensagem vai fazer um pouquinho mais de sentido. Então eu indico isso. Se puder só comprar uma Bíblia, NVI. Mas se puder comprar as duas, NVI e versão A Mensagem. E comece de maneira muito simples, fazendo o teu devocional, né? Preparando um local, fazendo uma oração antes, pedindo para Deus abrir teus olhos e teus ouvidos, te dar sabedoria para compreender aquilo que tu vai estudar. E aí vai seguindo uma lógica, né? Tu pode seguir daqui a pouco um plano de leitura como esse que eu indiquei, ou seguir livro por livro. Então, por exemplo, vai começar o livro de Marcos. Vai do capítulo 1 até o último capítulo. Um capítulo por dia que seja, 2 capítulos por dia, quantos tu puder. Mas vai até o final para aquilo fazer mais sentido para ti. Compra aí alguns lápis de cor e vai rabiscando a tua Bíblia, sabe? Sem dó. Vai pintando lá, quando o versículo falar contigo, pinta aquele versículo, lê ele novamente para fixar mais na tua mente. Porque tudo aquilo ali não são histórias, né? Não é um livro de história. É a palavra de Deus pra ti. Aquilo que tu tá lendo é Deus falando pra ti. Então é interessante tu sublinhar para que tu nunca esqueça daqueles versículos. E tu vai vendo aí na tua rotina se tu pode ler um capítulo, se tu pode ler 2 por dia, quantos que tu pode ler. Mas o importante é que todos os dias tu leia um pouquinho. E caso tu queira, né? Tu pode também adquirir aos poucos esses outros livros de devocionais para tu agregar nesse teu momento. A Bíblia é o principal. Não substitua a Bíblia pelos livros de devocionais, né? A Bíblia é o principal, que tu leia a Bíblia todos os dias. Mas se tu quiser dar um upgrade aí no teu momento com o Senhor, adquira esses devocionais também, porque eles são muito bons. Lembrando, gente, que devocional é o teu momento de devoção com Deus. É o momento assim, ó, é tu e Deus, sabe? Tu vai entrar no teu quarto, no teu escritório, fechar a porta e é tu e o Senhor. É aquele momento dedicado ao Pai. Então, se livre de distrações. Não deixa a TV ligada, deixa o celular um pouquinho mais longe, ou eu costumo deixar meu celular virado, né? Eu deixo ele do meu lado porque eu coloco os louvores para ouvir, louvor instrumental, mas eu coloco ele virado de cabeça para baixo porque se tem uma notificação, eu não olho. E só comece a ler a Bíblia, porque
A Bíblia é uma carta de amor que Deus fez para nós e ela tá ao nosso acesso. Então, eu desejo do fundo do meu coração que tu pegue todas essas dicas e adapte isso para tua rotina. Não existe certo ou errado, existe aquilo que funciona para ti. Então, vê aquilo que eu falei que funciona para ti e coloca aí na tua rotina, mas não deixa de fazer o teu devocional com Deus. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários como é que vocês fazem a leitura da Bíblia de vocês, qual que é a Bíblia que vocês mais gostam, pra gente ir trocando figurinhas e quem sabe novos convertidos possam ler aqui nos comentários e arrumar outras ideias para esse momento deles com o Senhor. Não esquece de te inscrever que toda semana tem 2 vídeos novos aqui no canal. Um beijo e fiquem com Deus!